Queria perguntar pro Denis, cara, na tua visão, quais são os principais indicadores quando a gente fala de gestão de carteira de clientes, né? E como que o vendedor ele pode fazer uma boa gestão de carteira? Certo. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu não sigo uma ordem detalhadamente, assim, passo A, passo B, passo C, mas o que a gente tem que analisar principalmente é o perfil do cliente, primeiro de tudo, tá? Se o perfil do cliente, como que seria? Perfil pequeno, médio, grande? Se ele é um perfil de um cliente mais aberto em questão de campanha, de treinamento, de visita. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que separar os clientes, né? Então, isso é uma gestão que hoje a gente já efetua, né, na empresa. Então, a gente tem um controle hoje através de Excel, né, mas a gente já está passando isso aí para um sistema. Então, a gente tem clientes pequenos, clientes médios, clientes grandes. A gente coloca uma gestão como se fosse uma gestão de carteira à vista, né, que a gente faz. Foi até uma ajuda que o Dani fez comigo, né, essa planilha, para a gente poder entender o perfil do cliente, o tamanho do cliente, quais os itens que o cliente tem cadastrado. Então, assim, além de você descobrir se o cliente é pequeno, médio e grande, tem que saber quais os itens que esse cliente tem cadastrado, né, para você conseguir facilitar mais uma questão de campanha de venda, o que mais que eu posso introduzir nesse cliente, como que eu faço para aumentar o leque de produtos desse cliente. Aumentando o leque de produto, eu aumento a venda. Esse é um fator, né, impossível de você não olhar, né? Então, assim, eu acho que os indicadores principais que a gente utiliza são esses, mas tem os outros indicadores que são indicadores mais simples. Por exemplo, a forma que o cliente gosta de ser atendido. A gente fala uma forma mais simples porque é algo que não tem como você ensinar no passo a passo, você tem que sentir, né? Quando eu entrei na Nutricom, eu atendi o Brasil inteiro, então é diferente de você atender um cliente no Nordeste de um cliente do Sul, Sudeste. Então, assim, você entender o perfil do cliente, isso é muito importante, né? Isso eu acho que para você encontrar o principal indicador é difícil. Dois ou três, você tem que olhar para uma análise mais ampla, né? E hoje mesmo eu estava conversando com um dos vendedores e expliquei para ele, mostrando para ele qual é a frequência de compra do cliente, que isso também é uma coisa muito importante. Para você gerir uma carteira, Perfeito. você sabe quando que o cliente compra, então você já sabe que o cliente compra a cada 45 dias, então não adianta o cliente passar um pedido hoje, dia 23, por exemplo, e eu querer que ele passe um pedido dia 3 de dezembro, por exemplo, que não deu nem 10 dias, tá? Então isso também é outro indicador que eu acredito que seja muito importante na hora de você analisar, né, um indicador numa gestão de carteira, né? É isso aí. Quando a gente olha, né, vocês como indústria, né, vocês trabalham com diferentes tipos de cliente, né? Vocês atendem distribuidores, né, para conseguir chegar no Nordeste lá, vocês têm distribuidores, vocês vão ter lojas específicas que compram quase que quantidade de distribuidor, Perfeito. né? E de cada tipo de cliente desse, você precisa fazer um tipo de trabalho, né? O cara que é distribuidor, ele precisa fazer margem, ele precisa entender um monte de coisa. O cara que é, de repente, uma loja, né, o cara vai vender direto para o cliente final, ele está preocupado com algumas outras coisas, né? A forma da gente abordar, a forma da gente entender como a gente ajuda esse cliente acaba sendo um pouquinho diferente, né? E quando você tem Com um cliente certeza. mesmo do Brasil inteiro, de tudo que é tamanho, né, Denis, a coisa Exato. começa a dificultar, né? Fica mais complexo você fazer a gestão dessa carteira. Mas como Com certeza. o Denis estava falando aí, quando você consegue observar alguns indicadores, né, de gestão de carteira, né, você tem a curva de clientes ABC, quem compra mais de mim, quem compra menos, às vezes você tem um cliente ali que ele está categorizado como C, por exemplo, né, que é um cara que compra pouco, vamos dizer, né, mas ele está no C, mas ele é um cara, ele é um player grande, né, de repente o cara tem um potencial enorme, ele não devia estar ali no C, né? Então, você categorizar o cliente por tamanho, mesmo tendo uma curva ABC de faturamento e tal, é interessante você saber quais dos clientes que estão ali embaixo a gente precisa fazer um trabalho para subir, né, Leandrão? Exatamente, exatamente. E você, Leandrão, que tipo de outros indicadores você faz para fazer gestão de carteira? Putz, Dani, eu acho que é interessante a gente separar um pouco,
os indicadores na visão do vendedor e os indicadores na visão do gestor, né? A gente tem uma audiência predominantemente de profissionais de vendas, mas tem muito líder, né? Muito empreendedor que nos escuta, e cada um tem que olhar para o seu indicador. Eu gosto, quando a gente está olhando de vendedor, antes de falar um indicador importante, tá? A gente tem que entender, quando a gente está fazendo gestão de carteira de clientes, até hoje eu tava num evento da Resultados Digitais, palestrando, e eu falei disso. Olha que interessante. A gente tem que entender que existe o funil de vendas, que a gente vai fazer a gestão de carteira de clientes dentro desse funil, e a gente não pode esquecer do funil de aquisição de clientes. Porque mesmo a gente trabalhando com uma carteira, a gente nunca pode deixar de prospectar e colocar novos clientes, tá? A gente já falou bastante de prospecção aqui no Papo de Vendedor. Eu vou focar 100% no funil de vendas. Por quê? Porque quando você está olhando para o funil de vendas, o vendedor tem que controlar como é que está a tua taxa de conversão em cada etapa, né? Isso é um indicador importante, porque isso mostra a taxa de positivação da carteira. Quantos por cento a carteira está positiva naquele mês, né? Quantos por cento da minha carteira, dos meus clientes de carteira, compraram os meus produtos dentro daquele mês específico? A gente não pode ignorar a taxa de positivação. Aí entram outros, né? Mix médio por cliente. A gente tem que entender, em alguns casos, quando tem muito pedido, até pode ser mix por pedido. Eu quero saber como é que está o meu mix de produtos dentro daquela empresa. Ticket médio, quanto ele está comprando, né? Se ele está mantendo uma frequência, se ele está aumentando esse pedido aos poucos. Que nem o Denis falou, se ele está diminuindo, né? Ele compra uma vez por mês, ele passa a comprar uma vez a cada 20 dias, isso é extremamente positivo para a gente. Porque vai ter um mês específico que a gente vai ter 2 pedidos dele dentro do mês, né? E, cara, o que eu mais gosto de trazer para o vendedor é o seguinte, né? Como é que tá a tua curva de vendas por cliente? Ela pode ter 3 status. Ela pode estar aumentando, ou seja, eu te falei, se você tem um cliente que comprava uma vez a cada 30 dias e ele passa a comprar uma vez por 15 dias, ele está aumentando a quantidade de produtos, de pedidos. De pedido. Exato. E pode ser de produto também, porque se você ajuda ele a girar o teu produto na ponta, sim, ele aumenta a quantidade de produtos. Então você está expandindo a carteira. Se ela tiver igual, você está com a carteira estagnada, ela está andando de lado. O problema é quando ela começa a cair, porque se você não prospecta, a tua carteira começa a murchar, né? Então, eu acho que esses indicadores aqui, para o amigo ouvinte que trabalha diretamente no front, que é vendedor, é legal ele controlar. E para o gestor, cara, eu acho que o gestor ele tem que olhar para todos esses indicadores de forma individualizada para poder, através do coach de vendas, né, ajudar o vendedor a performar em cima de um item específico. Então ele tem que ter, tipo, como se fosse um dashboard, um cockpit da equipe. Aí a gente cai de novo no CRM. Quando você tem um CRM, você tem uma série de relatórios, de indicadores, que permite que o gestor ele consiga, em cima dos indicadores, ele consiga agir, né? Qual que é a diferença de agir e reagir? Agir é quando ele toma uma ação para melhorar um resultado. O reagir é quando ele leva uma porrada, tipo, ele descobre no dia 20, 21, 22, 23 que ele não vai bater a meta, ele precisa sair correndo para chegar próximo ou bater a meta. Então ele está reagindo a um indicador. Então o gestor ele tem que criar essa rotina de análise da equipe em cima de um dashboard fixo. Olhar sempre os mesmos indicadores para poder ajudar realmente a equipe a aumentar o seu desempenho. Eu acho que respondendo aí, né, na minha visão, esses seriam os principais indicadores. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!